Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, mais uma live para a honra e glória do Eterno, daquele que vive e reina para todo sempre. Hoje, valor de uma família é forte. Deus vai falar conosco nessa noite, através desta live. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito forte para a sua vida, para a sua alma, para a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça o sobrenatural sobre ti, que Deus faça resplandecer o seu rosto, lhe dê a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do Senhor, essa paz gloriosa que Deus tem nessa noite para as nossas vidas, amém? Glória a Deus, é muito bom estar com você hoje aqui, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, a paz do Senhor, Daniela e meu guizo. A internet não está muito boa, não tá ajudando muita gente, mas nós vamos tentar fazer essa live sim, no nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Já prepara aí, né? Se prepara aí, porque Deus quer falar conosco nessa noite maravilhosa, no nome de Jesus, irmãos. Deus preparou essa terça-feira abençoada para falar aos nossos corações, para tratar com as nossas vidas. E a palavra dele não volta vazia. Antes sim realiza aquilo para a qual é enviada. A palavra do Senhor nessa noite, hoje, juntamente com o pastor, o Anderson Cruz, grande amigo meu, que vai estar comigo aí, daqui a pouquinho já vai estar entrando, vai estar falando já, né? Pastor Anderson, que é um pastor abençoado ali na cidade de Aguaí, né? Terra boa, que eu costumo dizer que é a minha segunda casa. E ele vai estar conosco aqui falando do amor, né, de Jesus Cristo. Nós vamos estar falando aí do valor da família, que família é prioridade de Deus. Família é dom adquirido de Deus. Deus constituiu a família para que vivêssemos em família. Deus não nos fez para ficarmos só. Deus abençoe, eu quero cumprimentar todos que já estão entrando aí, né, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Já vai entrando, já vai compartilhando. Em nome do Eterno, amém? Vai compartilhando aí. É bênção de Deus para a sua vida nessa noite. Palavra forte hoje, valor de uma família. Ontem nós tivemos uma palavra poderosa. Uma palavra maravilhosa, onde Deus se manifestou com teu poder, com a tua graça, muito forte mesmo. No dia de ontem, a palavra ministrada. No dia de ontem, nós estamos fazendo uma semana inteira de ministrações. A paz do Senhor, Daniela Melguizo, a minha irmã, evangelista Eva, Magnólia, irmã Magnólia lá do Piauí. Deus abençoe, pessoal do Piauí, sempre aí nos assistindo, sempre aí participando conosco. Tem sido bênção de Deus, irmão, tem sido bênção de Deus. E eu estou aguardando já aí o pastor Anderson Cruz, que já apareceu ali no cantinho da tela. E eu já vou chamá-lo aqui já, né? Já vou adicionar ele aqui. Vai ser forte. Falarmos do amor de Deus no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Já coloca aí hashtag palavra de Deus. O pessoal já está entrando. Ô, Zurá, abençoada, mulher de Deus. A paz do Senhor, Zurá. Deus abençoe. Pastor Anderson, aceita aí já o convite que eu já fiz para ti, né? Amém? Glórias a Deus. Já entra aí, pastor. Aceite o convite e vamos aí hoje falarmos do amor de Jesus Cristo, amor de Deus. Vamos discorrer um pouquinho aí sobre a Bíblia Sagrada, no nome de Jesus, amém? Nós vamos estar falando aí sobre família, sobre o valor de uma família. Nos dias de hoje, nós precisamos valorizar a família, irmãos. Família não é instituição falida, não, como muitos dizem. Família não está no acaso. A paz do Senhor, Stavani, ô pessoal abençoado aí do Piauí, Deus abençoe. Amém, Jesus? Glórias a Deus. Vou chamando aqui, pastor Anderson, aceita aí, meu irmão. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. Chamando de novo ele. Ele tem que aceitar aí o convite, né? Quanto? Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha só, o homem está lá, na boa, na casa dele, lá em Aguaí, hein? Capaz, glória rapaz. a Deus. É. A paz do Senhor, pastor, Irmãos, apóstolo Luiz.
Que bênção! Irmãos, hoje nós estamos nessa live especial. É o segundo dia dessa semana profética de live. E está comigo hoje um amigo, né? Um amigo querido, que é o pastor Anderson Cruz, da cidade de Aguaí. Pastor Anderson é uma bênção de Deus, amigo. Pessoa que eu já tive oportunidade, tenho oportunidade de ir na casa dele e sou bem recebido, irmãos. Olha, é bênção de Deus. Já estou para ele cumprimentar a todos, para ele falar do ministério, falar do chamado dele, que às vezes as pessoas não conhecem, viu, pastor? Então eu quero que o senhor se apresente, fique à vontade, e depois a gente vai conversando aí. A paz do Senhor, pastor Anderson Maravilha. Cruz. A paz do Senhor, meu pastor, amigo. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem, que está ligadinho aí conosco na noite de hoje. Um prazer conhecer os irmãos aí via Facebook, né? E o pastor, o apóstolo Luiz Carlos, sem comentário. Um grande amigo nosso. É um prazer, viu? Sinto honrado em poder estar aqui com o senhor. Amém. Pastor Anderson Cruz de Aguaí, cidade boa, e a segunda casa minha, eu costumo dizer. Né? É a bênção de Deus. E nós vamos falar hoje sobre o valor da família, pastor Anderson. Família não é uma instituição falida, como muitos prezam no dia de hoje e pregam. Família é prioridade de Deus. Família é dom de Deus. Eu costumo dizer, pastor Anderson, que antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus fez a família. E nós vamos ver que Deus tem lutado pela família desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, nós podemos já tirar referência desde o livro do Gênesis. No livro do Gênesis, Deus já começa construindo tudo e colocando Adão num condomínio fechado, coisa chique, chamado Jardim do Éden, que do original hebraico quer dizer campo de delícias. Imagina hoje Deus preparar um condomínio fechado para mim, para você, e esse condomínio chamar Campo de Delícias. E você ter do bom e do melhor. É o que Deus fez com Adão. E depois de tudo isso, Deus vem continuando lutando pela família. Nós vamos ver Deus lutando pela família ali de Caim e de Abel. E depois nós vamos ver Deus lutando pela família de Noé. Coisa boa, coisa de Deus. Entre outros assuntos, como nós também falamos, Deus falando do valor da família, começando até mesmo o ministério, o chamado que Deus tem colocado para nós, dentro da nossa própria casa. Sabemos valorizar a nossa família, que é o nosso primeiro rebanho, para depois nós podermos ministrar, para depois nós podermos sermos bênção para outras pessoas. Então, pastor Anderson, dentro disso, eu já quero passar para o senhor já discorrer o assunto aí, fica à vontade, eu sou o teu servo aqui, eu sou o teu mediador, eu já estou aqui para ouvir. Amém, meu pastor, é um prazer. Depois de uma apresentação dessa, nós ficamos bem à vontade para falar do amor de Deus. Eu fico feliz em poder falar a respeito de família. E igual o apóstolo já iniciou, no início de tudo, né? O Senhor, a prioridade em fazer o homem, em estabelecer ele num condomínio fechado, ele tinha condições de ficar muito tranquilo, né? E esse é um assunto nos dias de hoje que mexe com a gente, família nos dias atuais, né? Ou no dia atual, que nós nos encontramos nessa pandemia, nesses dias muito corrido, muitas pessoas desesperadas, pessoas que estão aí, vamos se dizer assim, entrando na depressão, a ansiedade, sem saber o que fazer. E o Senhor colocou um texto no meu coração no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 7, e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Gênesis capítulo 7, versículo 13. Nos dias que nós estamos vivendo, o inimigo ele não muda a estratégia dele, né? Desde Adão, o desejo dele era acabar com aquilo que Deus criou. E a instituição família é algo que ela é preservada há quantos e quantos anos. Mas nos dias que nós estamos vivendo, meu pastor, o que mais ocorre
é o inimigo destruindo, né? Não é estragando, é destruindo famílias. Famílias abrindo brecha e dando legalidade para o inimigo destruir, né, a sua família. E no livro dos Gênesis nós vamos falar um pouquinho sobre Noé, né? Um homem que muitas pessoas conhecem a história, já ouviu várias ministrações sobre. Eu falo que nos dias de hoje existe Noé ainda ou não? O que que o senhor me fala? Ah, Noé ainda hoje, nos dias de hoje ou não? Eu creio que Homem, sim. o senhor crê que sim? Homem íntegro que ouve a voz do Senhor, homem que se não desvia para o mal, crê que ainda existe? Será que os Eu irmãos que creio nos que sim. assistem os irmãos que nos assistem na noite de hoje aí, o que que o senhor me fala? Tem aí, olha lá, tem um irmão, um Eu amigo creio nosso que aí, pastor. É o Iago. Ô Iago, a paz do Senhor. esse, Glória a Deus. Padre Senhor Iago. Maravilha. A Ruth está também conosco aqui, a Bianca. A Bianca do Fábio aqui, membro da nossa igreja de Aguaí. Glória a Deus. Glória a Deus. E A audiência é grande, pastor. nos dias atuais, meu pastor, ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus. Eu quero ler com os irmãos aqui, Gênesis capítulo 7, versículo 13. E aí nós vamos até o versículo 24, uma leitura um pouco extensa, mas aonde o Senhor vai clarear a nossa mente. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, e entrou no mesmo dia Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também mulheres, as mulheres, ou também a mulher de Noé, e as 3 mulheres dos seus filhos, e eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, todo réptil conforme a sua espécie, toda ave, todo pássaro, de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seu nariz, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Meu pastor. Pode. Uma leitura um pouco extensa, mas aqui o texto que nós acabamos de ler, resumindo, sobre um mandamento do Senhor, sobre uma ordem, uma ordenança do Senhor, um homem chamado Noé começa uma construção. Uma construção que, aos olhos de muitos, uma construção doida, algo maluco. Por quê? Um negócio doido e maluco. Porque naquele tempo não existia chuva. E a pregação a qual ele levava, mediante
aquela construção daquele barco, daquela arca, era que o Senhor enviaria chuva e era para o povo, aquela construção não era somente para ele e sua família, mas era para todo o povo. Mas aí, observa, a pregação sendo ministrada ao povo e o povo caçoando, tirando sarro de Noé, dizendo que ele estava maluco, ele era taxado como um doido. Nos dias de hoje, como que tem sido ministrar o evangelho ou pregar o evangelho? E essa forma que eu falo em pregar o evangelho, ministrar o evangelho, começando dos mais próximos nossos. Como que tem sido isso, meu pastor? Nos dias que nós estamos vivendo, essas coisas têm ficado os dias mais difíceis de ministrar. Assim como na época de Noé, que o povo não dava crédito, o povo não dava valor. Eu fico lembrando em março que nós começamos com esse regime fechado, a pandemia, e fechou igreja, fechou comércio, e muitas pessoas nos ligavam pedindo oração, desesperada, pessoas que já tinham ouvido da palavra, pessoas que já tinham que viviam uma vida com Deus, mas por tantas coisas se distanciou. E a hora que bateu aquele momento de desespero, aí a pessoa recorda, né? Poxa, eu servia a um Deus e agora muitas pessoas procurando as igrejas para se reconciliar, muitas pessoas procurando os irmãos para se reconciliar. Eu falo que nós vivenciamos nos dias de hoje algo muito parecido, um chacoalhão ali, um chacoalhão a qual Deus deu e destruiu a terra para refazer. Nos dias de hoje, eu imagino que tudo que nós temos vivido seja um chacoalhão para que nós possamos lembrarmos, voltarmos ao primeiro amor, à reeducação espiritual, né? Fala um pouco comigo aí, pastor. Eu creio, pastor, dessa mesma forma, porque, veja, como o senhor estava mesmo falando aí a respeito de Noé, na construção de uma arca da salvação, salvar a ele, salvar também o povo, né? A preocupação que Noé teve, e não foi fácil, porque para fazer as coisas para Deus e obedecer à voz de Deus, nos dias de hoje, até mesmo para nós cuidarmos das nossas famílias, pastor Anderson, nós podemos passar e sermos taxados, como o senhor mesmo disse, por loucos, por antiquados, arcaicos, né? Defasados. É como se nós estivéssemos num ambiente bem fora da realidade que está à nossa volta. Mas servir a Deus, pastor Anderson, fazer a vontade de Deus, é andar na contramão das coisas que nós temos visto. É andar na contramão das coisas da sociedade. E eu vejo que Deus está, sim, sempre levantando homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Eu costumo dizer que é uma frase minha aí, tudo, dentre tantas outras frases, jargões que eu coloco, pastor Anderson, eu digo que Deus está à procura de pessoas diferentes no meio dos iguais. Para fazer a diferença, e tem que começar isso ontem. Ou como? Dentro da própria família. Como eu comecei dizendo, família é prioridade de Deus, família é dom de Deus. Noé não foi egoísta. Ele fez toda aquela embarcação, toda aquela construção que demorou mais de 100 anos. Imagina 100 anos ministrando, falando, olha, Deus vai mandar chuva e Deus quer salvar. Deus vai mandar chuva e Deus quer salvar. E só a família dele ali que acreditava nele. É uma loucura. Hoje, para fazer o certo para Deus, falar de Deus, as pessoas às vezes não vão concordar. Eu vi uma mensagem aqui agora, um comentário aí, que o pessoal está comentando, pastor Anderson. O pessoal é bom para comentar. Eu estou acompanhando. Então, eu já vou dizer, coloca hashtag palavra de Deus.
Pode comentar. O Iago de Casabranca, ele diz que ele não crê que tenha pessoas crentes, pessoas fiéis a Deus, como havia há 20 anos atrás. Eu vou responder essa resposta aí para o Iago assim. Existe sim, mas essas estão no anonimato. A maioria que está em evidência, pode ser que não. Pode ser que não. Mas Deus tem levantado homens e mulheres de Deus. E Deus está interessado, o maior interesse de Deus é salvar a família. É verdade. Deus permitiu essa pandemia, Deus permitiu tudo isso. Isso tudo é permissão de Deus, pastor. É tudo permissão de Deus. O senhor estava falando de pessoas que estavam querendo voltar para Jesus, correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo, a palavra certa. Não foi diferente para cá, não, pastor, para Jundiaí. Não foi diferente. Pessoas desesperadas para entrar dentro da igreja, sendo que a igreja estava fechada. Mas se as pessoas entenderem, pastor Anderson, que a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo, não há por que haver esse medo, como muitos estavam tendo. Que achavam que Jesus já tinha voltado e eles tinham ficado. Praticamente isso. Eu ouvi cada coisa, pastor, cada coisa absurda. Eu já vi gente falando que o anticristo já estava manifesto. Que o profeta já estava pregando. Eu vi pessoas chegando para mim perguntando já que quando que ia ser a guerra de Gog e Magog, ou se era uma Armagedon. Pessoas chegaram a perguntar para mim, pastor Anderson. Rapaz, capaz, viu? Capaz. Capaz. Pessoas perguntaram para mim se aquela nuvem de gafanhoto não era o Armagedon que estava vindo para o Brasil. Aí eu disse, seria muita coisa só o Brasil passar por essa nuvem de gafanhoto, sendo o Armagedon. Falei, não, descansa no Senhor, meu irmão, descansa no Senhor, minha irmã, mas busca em Deus. Deus quer salvar a sua casa e Deus quer salvar a sua família. E voltando, falando aqui sobre o texto de Noé, pastor Anderson, nós vemos Noé preocupado com toda uma nação, com a nação da época, a geração da época. E Deus está preocupado com essa nação de hoje, com essa geração de hoje. Uma geração, pastor Anderson, que eu bato firme nessa tecla, que perdeu o valor primordial de Deus, a família. Sim. Pai, mãe, filhos, o respeito, o temor, a busca, a união, a cumplicidade. Eu vou falar algo que eu sei que o senhor não ia falar, mas eu vou falar. Eu, por exemplo, eu estive na sua casa por várias vezes, e não poucas. E não vejo a hora de voltar aí de novo aí, porque aí o negócio Pode é bom, vir. né? Pode vir para cá, vem para cá. Mas eu vejo o quê? Mas eu vejo o quê? O Senhor e a sua família. A sua esposa Natália e os seus 3 filhos, Juninho, todos eles engajados, irmãos, dentro do Senhor. As crianças tocando, cantando, pregando. Pequenininho, irmãos. A família do pastor Anderson. Aonde um tá, todos estão junto ali. Um do lado do outro ali. Vão para o mercado, vai tudo para o mercado. Vão para a igreja, vai tudo para a igreja. Vai para um lugar, vai tudo para o lugar. Isso é valor de família. E eu sou uma pessoa que observa, o senhor sabe disso. E eu tenho observado que o senhor tem se preocupado com a família, o senhor tem procurado levar isso para o povo de Aguaí. O valor da família. Amém? Sim, meu pastor, sim. Sim, meu pastor. Uma das coisas que nos chama atenção é o seguinte: nesses dias difíceis, essa união familiar, o senhor citou aqui sobre a igreja, né? A igreja, ela continua sendo nós, né? Nós somos a igreja viva, em movimento, né? E muitas vezes nós só somos igreja viva em movimento quando nós estamos fora de casa. A igreja vive em movimento quando nós estamos no meio da sociedade. A igreja viva em movimento só quando está dentro do templo. E nós esquecemos de vivenciar essa igreja viva dentro de casa, dentro do lar. Com essa pandemia, qual o lugar onde o povo mais se encontrava? Dentro de casa. E ali era o encontro da esposa com o esposo, pois nos dias de hoje, as mulheres que saem para trabalhar, saem de madrugada, chega de tarde, o marido sai de madrugada, chega de tarde,
e já querem fazer logo uma comida rápida e dormir, descansar para o dia seguinte. Muitas vezes não vê o filho, não consegue ter uma conversa com o seu filho, não consegue ter um acompanhamento com o seu filho. Pastor, mas isso é errado? Não é que isso seja errado. Nos dias que nós estamos vivendo, isso se tornou uma questão natural. A família que vive nessa correria do dia. Mas com essa pandemia que trouxe uma aproximação, nós dizemos assim, a aproximação talvez que Noé vivenciou com os seus filhos, com a sua esposa, dentro daquela arca, um momento, né? Até o texto vai dizer que foi uma quarentena. Se nós olharmos, nós já estamos passando aí de 100 dias, já passou duas, está indo para a terceira quarentena, né? Virou série Netflix, pastor. Virou série Netflix. Virou série Netflix. Nós estamos na terceira temporada. Meu Deus, rapaz. E aí nós começamos a observar o seguinte, pastor, o valor, como o nosso irmão aí, o Iago, comentou, dos crentes de 20 anos atrás. Existe. É raridade, mas existe. As coisas que têm mudado nos dias de hoje, as coisas que têm feito muitas vezes a pessoa deixar de crer no impossível, é essa aproximação, não somente de pessoas, mas a aproximação de Deus. Os dias que nós estamos vivendo, o povo trabalha exageradamente, meu pastor. É 12 horas por dia, 14 horas por dia, e isso acaba distanciando. Eu me lembro, desde menino, fui criado num berço evangélico. A minha mãe, ela tinha 7 horas da manhã, ela estava indo com as irmãs orar na igreja. E não era um grupinho de 2, 3 irmãs, era um grupo, círculo de oração. Quando era por volta das 14 horas, estava lá as mulheres de novo na igreja. Quando era à noite, as mulheres estavam lá de novo na igreja. E havia esse tempo, a mulher que ela ficava dentro de casa, que ela cuidava do lar, né? Que ela cuidava dos filhos, do esposo, ela se dedicava ao Senhor. E nos dias de hoje, com essa correria, os irmãos de final de semana estavam empenhados à obra do Senhor, tinha um encontro de oração, tinha as vigílias, o povo estava empenhado. Mas nos dias que nós estamos vivendo, isso nos distanciou. E aí, essa é uma das coisas que aconteceu dos crentes de 20 anos atrás. Os crentes de 20 anos atrás. E sabe, meu pastor, que nós não podemos deixar que isso caia na rotina da nossa vida? Porque daqui 20 anos à frente, nós vamos falar assim, poxa, não tem mais crente de 20 anos atrás, que é a nossa geração. E eu vou falar um negócio para o senhor. Nos dias que nós estamos vivendo, o evangelho está ficando um evangelho fraco. Estamos vivendo um tempo de um evangelho fraco. Igual diz o ditado por aí, um evangelho mimimi. Hoje o povo se dói com tudo, pastor. Muito mimimi, muito mimimi. O povo se dói com tudo, com tudo. Sabe, o povo, eles querem uma igreja nos dias atuais como fast food. Eles chegam, recebem a bênção e vai para casa e vivem a vida do jeito que eles querem. É o homem que ele não tem comprometimento real com a esposa que não tem comprometimento real com o esposo, o pai e a mãe que não tem comprometimento real com o filho que não tem comprometimento real com os pais. E isso tudo, se nós observar dentro dessa história que nós falamos de Noé, ele era cobrado por Deus, ele era o porta-voz da casa. Interessante que se nós analisarmos todo esse texto, hoje, nos dias de hoje, o que nós mais vemos, pastor, são os conferencistas, os homens que pregam a palavra de Deus, os evangelistas, e isso não é ruim, é bom, mas analisa que aumentou muito hoje o pessoal que gosta de fazer a missão. Me manda eu lá para os Estados Unidos, que eu quero fazer a missão lá em Orlando. Me manda eu lá para a Bélgica, que agora... Mas analisa,
pastor, nós não estamos fazendo mais a missão familiar, a missão dentro. E se nós temos um exemplo bíblico disso, é Noé. Noé, ele não ganhou a nação. Ele pregou para a nação, mas ele não ganhou uma nação. Noé não ganhou 20 mil pessoas. Noé não ganhou 10 mil pessoas. Mas observa, quem entrou na arca com ele? Entrou na arca com ele os seus filhos, a sua esposa e as mulheres dos filhos. Então, se nós formos analisarmos biblicamente, dentro de um contexto bíblico, Noé foi aquele que menos ganhou almas. Você analisa para você ver. Mas, em contrapartida, ele ganhou a sua família. E ganhando a sua família, deu início a um novo mundo. Nós precisamos, correto, deu meu início pastor, um novo tempo, um novo tempo. Pessoas hoje dizendo sobre um novo tempo, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver um novo tempo, mas ela não dá oportunidade para o Espírito Santo, ela não dá oportunidade mais, ela não se dá oportunidade mais. Nós podemos ver o seguinte, dentro desse texto, Noé ele fez de tudo para que ele pudesse colocar os seus filhos dentro da arca. Ele fez de tudo. Por mais que pudesse passar na mente deles que era uma loucura do seu pai. E aqui a gente pode aprender o seguinte, a credibilidade que o pai traz para a família. E quando eu falo pai, eu falo assim sobre a pessoa responsável da casa. Existe hoje também muitas mães que ela é a mãe e o pai. Mas eu fui criado assim, meu pastor. Eu com 6 anos de idade, meu pai abandonou a minha família. E quem nos criou foi a minha mãe. Nós somos em 10. E eu sou o mais novo. E a minha mãe era mãe e pai. E a minha mãe não deixava fugir a rédea, sabe? A minha mãe, ela segurava firme. E a conversa era muito branda, mas no mesmo tempo que ela era branda, era muito objetivo. Minha mãe dizia assim, ó, enquanto você estiver debaixo do meu teto, o que eu fizer, você tem que fazer, acabou. Então, se minha mãe orava, tinha que orar. Se minha mãe ia para a igreja, tinha que ir. E nos dias de hoje, nós usamos isso como uma referência espiritual. Mas as famílias têm perdido essa referência. Porque o pai, ele acha que se ele ensinar o filho, ou se no momento, enquanto o filho ainda é novo, ele dá uma forçadinha, o pai já acha que, né? Poxa, eu vou perder o meu filho para o mundo? Melhor o meu filho fazer o que ele quer, melhor a minha filha fazer o que quer. E na realidade, nos dias que nós estamos vivendo, o Senhor ele vai cobrar de nós. Olha, eu quero compartilhar com o senhor um texto. Livro de 1 Timóteo. Vamos lá. Vamos lá, 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, meu pastor, e versículo 8. 5:8. Olha Ok. aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Forte. Eu vou ler de novo, olha. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. O apóstolo Paulo vai escrever essa carta ao seu filho, na fé, o seu filho a Timóteo, o ensinando, dando para ele condições familiar, uma estrutura, para que ele possa entender, olha, nós estamos falando de família, e a essência da família tem sumido, o pastor Luiz, tem sumido, nós não temos mais visto a união familiar, o respeito. E a gente aprende o seguinte, a partir do momento que perdeu o respeito,
Se perder o respeito, acabou tudo. É o filho que fala de qualquer jeito com os pais. Aí nós vamos agora para princípio, um dos princípios, né? Qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo, certo? Aí uma outra palavra, honrar o teu pai e tua mãe, para que os dias se prolonguem na terra. E aí nós temos visto, meu pastor, o seguinte: as pessoas, elas não têm conseguido entender a palavra é simples. Honrar o pai e mãe, isso é primordial. Aqui o texto não vai falar assim, ó, honra teu pai e tua mãe, se eles forem cristãos, honra teu pai e tua mãe se eles forem bonzinhos, honra teu pai e tua mãe se eles fizerem o que você quiser. É honrar o teu pai e tua mãe, independente da situação. Amar o próximo como a ti mesmo. E aí nós temos visto que o filho, que ele não foi um bom filho para os pais. E aí ele quer justificar essa situação com os filhos. E aí acaba perdendo a rédea da sua família. Olha, analisa para o senhor ver. Se Noé abre uma brecha aqui para a sua família e diz assim, olha aqui, pessoal, a partir de hoje vocês escolhem. Vocês querem entrar comigo nessa arca que vai chover muito? Ou vocês querem seguir a conversa qual o povo está dizendo aí, que eu sou louco para não entrar, que eu sou maluco? Se ele deixa por conta dos filhos, qual seria a decisão dos filhos? Correto. Iria acompanhar o povo. Acompanhar o povo. Tem um ditado infeliz aí que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca que a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus, ela continua falando com poucos. A voz de Deus, ela continua sendo ministrada ao coração de poucos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós precisamos entender, meu pastor, que não mudou, continua até nos dias de hoje. Poucos ouvem a voz de Deus. Na realidade, o desejo de Deus era falar com todos, mas poucos estão preparados e os outros poucos querem ouvir. Olha, tem um texto também muito próximo desse que nós lemos no livro do Gênesis, que vai falar sobre Ló. E Correto. quando nós ouvimos esse texto de Ló, nós vamos lembrar sempre de Abraão. Abraão, homem que teve contato, conversa direta com Deus, intimidade. Agora, o seu irmão morre e ele assume, pois era de costume o irmão assumir o filho daquele a qual tinha morrido, e ele se torna um filho de Abraão. Ló agora é filho. E filho faz o que o pai ensina. E o pai ensinava a Ló todos os seus costumes. Tanto é que quando o Senhor fala para Abraão sair do meio da parentela, tal, e Abraão toma um rumo, Ló junto, debaixo da bênção do Senhor, começa a prosperar. A prosperidade que veio sobre a vida de Ló naquele momento, ela era que foi ministrada sobre a vida de Abraão. O pai continua recebendo de Deus, o pai da sua casa, né, do meio da família ali, pode ser o pai ou a mãe espiritual, a qual eu estou dizendo, que recebe de Deus, ele continua sendo a bênção, ele continua tendo a palavra de Deus. Agora eles crescem muito, e aí o texto vai dizer o quê, pastor? Que os pastores, tanto de Abraão quanto de Ló, começam a ter divergência. Essa divergência foi por causa do crescimento, o espaço começou a ficar pequeno. E aí, então, Abraão fala para Ló, e ali há uma divisão. E quando ele fala para Ló, ele dá a opção de escolha, Ló. Qual lado? Ló, que não era bobo nem nada, olhou aonde o quê? Onde tinha verde, onde tinha água. Eu quero esse lado, então vai, eu vou para o deserto. Mas escuta, pastor, o Senhor que tinha dado a palavra a Abraão, mesmo no deserto, não abandonou.
mesmo no deserto, não deixou de cumprir a sua palavra. Agora, Ló vivenciando a melhor parte, vamos dizer, o melhor lado, ele se distancia um pouquinho de Deus, e ele distanciou um pouco de Deus, casou um casamento que foi fora a bênção de Deus. E agora, o texto vai falar que lá em Sodoma e Gomorra, ele começa a fazer uma família. E agora eu pergunto para o senhor, e essa família estava sob o cuidado de quem? Espiritualmente. Quem estava no controle dessa família? Nos dias que nós estamos vivendo, muitas famílias têm passado por diversas situações por isso. Porque lá atrás eles mesmos tomaram suas decisões. Lá atrás eles não consultaram ao Senhor. E hoje estão passando algum momento, algumas situações em que eles querem achar uma solução para a sua vida. Olha, Ló começou a perder o controle, mas o texto vai dizer que Abraão intercedia por Ló. Abraão falava com Deus por Ló, até que o próprio Deus se manifestou em homem e em anjo e foi lá falar com Abraão. A teofania ali de um anjo ir falar com Abraão, Abraão recebe ele, é bem recebido, e a notícia era o quê? Será destruído Sodoma e Gomorra. Será destruída aquela terra. Agora Abraão intercede novamente por quem? Pelo seu sobrinho, filho. Por Ló. Será que naquela terra não tem? Será que naquela terra não tem um justo? Será que naquela terra não tem? E começa a ser umas divisões, meu pastor, assim, será que lá não se encontra ninguém? Abraão começou como mineiro, né? Indo pelas beiradas, falando, poxa, mas será que lá não se encontra ninguém que possa salvar? A Sodoma e Gomorra, o texto vai nos dizer que cheirava mal a narina do Senhor, fedia. O mundo que nós estamos vivendo hoje, analise o contexto da história com o mundo que nós estamos vivendo hoje. Será que nós não estamos vivenciando um Sodoma e Gomorra? Meu pastor, será que nós não estamos vivendo situações que houve lá atrás com Sodoma e Gomorra? Preste bem atenção, pastor. Os dias da maldade, a maldade, a prostituição, o desequilíbrio. Aí o texto vai falar que depois de tanto cuidado de Abraão com Ló e com a sua família, que há uma oportunidade a eles. E os mesmos que se apresentaram a Abraão vai até lá, Sodoma e Gomorra, falar com Ló. E chegou lá, as coisas estavam tudo virado, meu pastor, tudo virado. Eu fico me perguntando, no dia de hoje, a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, como se sente o Espírito Santo quando ele se achega até nós ou dentro da nossa casa? Ou melhor, como nós temos recebido essa presença? O Iago comentou no início sobre os crentes de 20 anos atrás. Eu falo assim sobre o respeito, a reverência. Não se há mais uma reverência como há 20 anos atrás. Não se há mais orações, um povo que gosta de orar como 20 anos atrás. Então acabou-se, não tem mais a entrega, não tem mais sacrifício. Automaticamente, difícil nós vemos os milagres. Eu tenho um obreiro aqui, o presbítero Wagner, fala assim, pastor, o povo quer muito o dono da bênção. O povo quer o dono da bênção, quer a bênção, perdão, o povo quer a bênção,
Mas o dono da bênção o povo não quer, não. Porque para ter o dono da bênção tem que renunciar. Para ter o É dono da verdade. bênção precisa renunciar. Renunciar a nossa carne, renunciar a nós mesmos. Agora aqui o texto que nós lemos, Paulo dizendo, olha, Novo Testamento, Paulo dizendo, se eu não tenho cuidado dos meus, olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Sabe, meu pastor, nos dias que nós estamos vivendo, nós muitas vezes estamos vivendo um cristianismo superficial, a aparência. Hoje, muitas pessoas vivendo de aparência, mediante a sociedade de uma forma, mas na realidade, no particular dela, com Deus, só Jesus. Agora analisa lá. A notícia era para que Ló abandonasse Sodoma e Gomorra, que Sodoma e Gomorra agora seria destruído. Destruído. E a história que todos conhecem de Ló é o seguinte: quando Ló sai, e a mensagem era dada é o seguinte: quando saíres, não olheis para trás. Aqui abre um leque para a nossa vida de quantas vezes nós olhamos para aquilo que o Senhor já nos falou que não é mais, que não é para o nosso convívio, que não é mais para mim, que não é mais para você. Aqui abre um leque de nós não ficarmos olhando a história passada, porque aquilo que passou, passou, já é um nome passado. Sabe, um pequeno texto que nos amplia nossa mente em vivenciar o presente. E hoje é o presente que Deus dá para a minha vida, para a tua vida, pastor, para a vida dos nossos irmãos e irmãs que nos ouvem nessa noite. É tempo de mudar ali. O Senhor estava dando oportunidade para eles vivenciar algo novo, assim como foi na vida de Noé. Olha para o senhor ver, é muito próximo aí os detalhes da história. O mundo se acabou com água. Agora, na outra, o mundo se acabou com fogo, uma destruição. Porém, da família de Noé, houve-se um novo tempo, uma reconstrução. E eu quero perguntar para o senhor, o que houve com a família de Ló? Pode. Começa por, no caminho, a esposa já ficou para trás. Porque o coração dela não estava ligado em Deus, na palavra qual Deus já tinha dito. Muitas pessoas, meu pastor, não está tendo mais essa convicção do que o Senhor tem nos falado. E cria dúvida e gera medo. Gera medo. E aí o que aconteceu? Acabou Sodoma e Gomorra, ali o pecado estava imperando, houve-se uma destruição, porém, por eles não compreender a voz de Deus. Se você for ler a história, vai saber que depois disso, muitos e outros pecados ainda continuou acontecendo. A filha que embebedou o pai, teve filho com o próprio pai. Nos dias que nós estamos vivendo, pastor, acontece algo similar. A pessoa recebe o perdão, a pessoa recebe a graça, a pessoa recebe um novo nome, um novo tempo de Deus na vida dela, mas passa-se os dias, ela esquece de tudo isso que foi feito, esquece da oportunidade que Deus deu, e aí volta novamente às antigas, às velhas práticas. Sabe o que a confiança que Noé teve? Que a voz a qual ele ouvia era a voz de Deus. O povo falava ao contrário daquilo que Deus tinha falado. Talvez vai ter pessoas que nos assistem aqui nessa noite que o Senhor já falou com ela, mas ela ainda está ouvindo a voz do povo.
Ei, nessa noite, comece a ouvir a voz de Deus. Se Deus mandou parar, para. Se Deus mandou prosseguir, prossiga. Se Deus mandou falar, fale. Meu Correto. pastor, é tremendo. É tremendo. Se nós formos observar, nós falamos um pouquinho de Abraão. No livro dos Hebreus, vai falar sobre os heróis da fé. E dentre esses heróis vai aparecer Abraão. Dentro desses heróis vai aparecer Noé. Só que dentro desses heróis não vai aparecer Ló. Eu não sei qual o tempo ou o que o povo tem esperado ainda para acreditar que nós estamos vivenciando os últimos dias nessa terra, meu pastor. Eu não sei o que as famílias dos dias atuais estão esperando para se consertar, para se perdoar. Nós temos vivido dias, meu pastor, que filhos estão brigados com os pais, não se falam entre si. Nós temos vivido dias onde o casal dentro da sua casa, ele vive por uma aparência. Ele vive para não denegrir o nome da família, esquecendo que o nome da família é importante, claro, mas existe um nome sobre todos os nomes que nos deu o direito de vida. Existe um nome sobre todos os nomes que ele nos contempla dia, noite. Muitas vezes nós abrimos mão, meu pastor, das coisas que não podem ser abertas mão. Nós muitas vezes negociamos coisas que é inegociáveis. A nossa família é inegociável, meu pastor. Inegociável. Fala um pouco aí, pastor. Bênção pura. Vou falar sobre 3 coisas aqui. 3 coisas importantes. Que, acompanhando a sua linha de raciocínio. Ouvir a voz do povo. Coisas práticas do passado. E estar no centro da vontade de Deus. Da família. Amém. O que nós vemos, pastor, tudo isso que o senhor falou. Tudo isso que o senhor falou. Sodoma e Gomorra, Ló, que fez tudo de ruim, que a Sodoma, Gomorra, que hoje nós vivemos, nós temos aí, o pessoal fala sobre a sodomia, enfim, coisas absurdas que envolvem aí o liberalismo, envolve a pornografia, a prostituição, o adultério, o engano, a porfia, a orgia, enfim. Tudo isso está às claras, às vistas nos dias de hoje, e não é mais por censura, não existe mais censura. A censura foi liberada, esse negócio de censura foi quebrado. Foi quebrado, sim, literalmente. Só quem não quer ver, mas tá aí. Em qualquer momento você vê as claras isso aí. A prostituição, tudo isso dentro das próprias casas até. Agora veja, a pessoa, Deus dá oportunidade para ela, Deus dá uma nova chance, uma nova oportunidade para ela poder fazer diferente. Ela tem ciência que ela deu murro em pontas de faca, que tudo que ela fez estava fora dos parâmetros de Deus. Ela recebe a oportunidade, aparentemente parece que ela vai caminhar, ela vai dar o passo, ela vai conquistar, ela vai sobressair, mas aí ela vive uma vida de dormência. Ela chega até um primeiro, segundo estágio, mas depois ela está ligada ainda a coisas lá de trás. Tem muitas pessoas, pastor Anderson, que estão com a sua família, dentro da sua casa, vendo coisas do passado. Sim. Querendo desenterrar defunto. Querendo desenterrar defunto, coisa que já está enterrado, que já não é mais. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é a novidade de vida. Temos que ver novidade de vida. Você está com a sua família vive o novo de Deus.
Conquiste o novo de Deus com a sua família. Não fique querendo viver coisas do passado, querer trazer coisas do passado para dentro da sua casa. Coisas quando era solteiro, coisas que fazia, mudou. Agora há um, um compromisso, pai, mãe, filho. Cada um ali tem que arcar ali com o seu compromisso, com as suas responsabilidades. Sim. Cada um no seu lugar. E nós temos visto que até isso está inverso hoje. Até isso está inverso hoje. Nós vemos filho mandando os pais, a mulher mandando o marido, e marido não fazendo nada. Enfim, essas coisas nós temos visto aí. E não tem é foda. E as pessoas não querendo ouvir Deus. Não querendo ouvir Deus, querendo ouvir o que é a voz do povo. A voz do povo, pastor Wandes, para o dia de hoje, que você ter família é loucura. Verdade. E vou mais um pouquinho, pastor Wandes. Hoje, os jovens, eles vão se formando já desde a sua tenra adolescência. Para quê? Para que eles comecem a crescer com o desejo de morar sozinho. Eu vou morar sozinho, eu vou morar com um amigo, eu vou não sei o quê, não sei o quê. Hoje é isso. Sair do ambiente, do âmbito familiar e poder viver aí por aí. Ele vai virar um filho pródigo. Meu pastor, escuta, ó. Escuta. A apresentação da droga, a maconha, a cocaína, a apresentação dessas porcaria para o ser humano, ela é uma apresentação como? Um amigo, um conhecido, uma pessoa, ela chega e fala assim, olha, experimenta que isso é bom. Isso vai te fazer você ficar doidão, vai fazer você ficar ligado, vai fazer você ficar... É assim, não é isso? Isso é a apresentação da droga, certo? A apresentação da família hoje... A apresentação da família hoje é o seguinte, família só dá prejuízo, a mulher não é fiel, o homem não é fiel, vai ter problema futuro, você quer ter despesa, tá? A apresentação parece que teve inversão de valor. A droga, ela tem valor, você apresenta ela, por mais que ela te traz prejuízo em todas as áreas, né? Danifica a sua saúde, arrebenta com você, bom, aí se apresenta como coisa boa. E aí, a hora que você vai apresentar uma família, eu lido com os jovens aqui da igreja, que eu falo que a prioridade deles hoje é estudar, para que eles possam formar uma família. Porque é necessário uma menina, um menino com 13, 14 anos comece a meditar, estudar para que eles possam ter condição de formar família. É fácil? Não é fácil, mas é a melhor coisa que existe, é ter a sua casa, sua esposa, seus filhos, e para as mulheres, o seu esposo e filhos, formar família. É isso mesmo. É isso mesmo, pastor. A apresentação de família, meu pastor, parece que hoje é o fim do mundo. Eu tenho aqui alguns jovens que falam, pastor, eu vou estudar e não quero saber de casar, não. Quantos filhos quer ter? Não, não quero ter filho, não. Larga a mão de filho. Filho só dá problema. Não, filho é bênção de Deus. Eu falo um negócio para o senhor. Se não houvesse os filhos de Noé para darem uma sequência, o que seria hoje? Eu tenho aqui, o senhor citou no início aí, meus 3 filhos, são presente de Deus para minha vida. Dão trabalho? Dão muito trabalho, mas são bênçãos de Deus para minha vida. Daqui uns dias, meu pastor, eu vou estar velhinho e eles vão estar cuidando de mim, eu creio nisso. E eles vão dar sequência. Eles vão dar sequência nisso. Sabe, uma das coisas que eu gosto sempre de ensinar quando eu falo sobre família, eu falo assim, se nós não abençoarmos os nossos filhos, o mundo vai levar eles para o mundo com o que eles têm de melhor. Hoje, o que nós temos de melhor a oferecer para os nossos filhos? Nós estamos falando de família, eu quero abrir um leque aqui para nós meditarmos. Eu tenho uma mocinha já dentro da minha casa, né? A Thaís vai fazer 13 anos. Daqui uns dias ela já vai querer namorar, vai querer sair, e nos dias que nós estamos vivendo,
As coisas que os jovens de 18, 20 anos faziam, hoje é com 15. E aí, meu pastor? Com menos ainda. Ou menos ainda. E aí, o que é que nós vamos fazer? Então, a prioridade hoje, o pastor, é nós estarmos ligados em Cristo. Se houver algo que podemos fazer, este é o tempo. Se houver algo que podemos retratar, este é o tempo. O momento é esse. A oportunidade de Deus para a nossa vida é agora. Não é amanhã. Amanhã não existe. Amanhã ele não existe. O amanhã só existe para Deus. Para nós não existe. Porque o amanhã, quando nós acordar, já não vai ser amanhã, vai ser hoje. Então, o amanhã para nós não existe. Nós precisamos hoje. Preciso retratar com o filho hoje. Preciso retratar com a esposa hoje. Preciso retratar com o esposo é hoje. Eu preciso, junto com a minha família, com Deus, é hoje. É isso mesmo. Hoje é o tempo. Sabe, tem um outro texto que vai falar de família, eu acho que Lucas, se não me engano, vai falar quando Jesus ele está reunido e a mãe e os irmãos estão para o lado de fora, talvez preservando, não acreditando, e ele fala assim, olha, chega o mensageiro, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aqui há várias interpretações. Eu não quero interpretar que ele abandonou a sua família, mas ele estava ensinando o povo o seguinte, minha mãe, meus irmãos são esses aqui, que estão buscando a Deus, priorizando a Deus. Ele estava querendo dizer o seguinte, a prioridade precisa ser Deus. Então, se a família entender que a prioridade da casa não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro, é Deus, nós vamos entrar no texto que vai falar assim, sobre as demais coisas. As demais coisas serão acrescentadas. Mas nós precisamos entender, pastor, nos dias que nós estamos vivendo, que a nossa prioridade ainda precisa ser Deus. Eu ouço pessoas dizendo, não, minha prioridade primeiro é a minha família, depois é... Não, a nossa prioridade é Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus e a nossa família. E isso anda junto. Isso anda junto, não tem como dividir. Não tem como eu servir Deus e não cuidar da minha família. Paulo estava falando isso aqui, Timóteo. É comparado ao infiel. Glória a Meu Deus. pastor, precisamos entender, é hoje. Hoje é a oportunidade a qual Deus tem nos dado. Hoje. É agora. Não é hoje, daqui a pouco, não. É agora. Eu volto a palavra aí, Correto. pastor. Depois Amém. eu gostaria só, Então, se o senhor permitir, depois eu gostaria somente, se o senhor permitir, de fazer uma oração com os irmãos, nós orarmos, agradecer a Deus aí junto. Pai, você pode fazer o que Deus te colocar aqui, rapaz. Capaz. Tem paz. Amém. Como o senhor disse lá em Lucas 8,19. Lucas 8,19. 8,19. Fala sobre a família. Isso. Fala sobre a família de Jesus. A família de Jesus não acompanhava Jesus. Não queria estar inserido. Mas voltando aqui, pastor, dentro disso que o senhor está falando aí, que o senhor está comentando, o fato está aí. Será que Deus não está permitindo essa pandemia, ainda que ela venha se estender, para que nós revêssemos o valor da família? A pergunta que eu quero fazer para você que está assistindo essa live. Será que Deus não está permitindo? Nós vimos aí para a 4ª temporada dessa série aí? Será que não é isso? Será que nós vamos ter que viver uma série igual Grey's Anatomy? Meu Deus! Não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, nós precisamos acordar. A Bíblia diz em Romanos 8:28, que é um texto que eu gosto muito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu decreto ou propósito.
Deus está Aleluia. permitindo que tudo que nós estamos vivendo para um propósito. O propósito é a família. Para que a família se una, para que a família lute, para que a família venha a ser uma família coesa, uma família unida, para o que há de vir. Jesus está Aleluia. às portas. Jesus está às portas. E não é conversa de pregador, é Jesus está às portas. Se nós formos fazer uma analogia da Bíblia, de todos os sinais, de todos os acontecimentos, de todos os feitos, de todas essas coisas aí, esses movimentos, pastor Anderson, não falta mais nada para Jesus voltar. Os sinais estão às claras. Jesus quer voltar para buscar a noiva. Jesus é o maior interessado em buscar. Mas Jesus não voltou ainda porque Jesus não quer que a família fique. Não quer que fique muitos. Então está permitindo algumas coisas para que haja um chacoalhão. A família se chacoalhar e dizer, ei, eu preciso de você, você é importante para mim. Sabe, aquele negócio que não há mais, o pastor Anderson, aquele negócio de pegar olho no olho e dizer, olha, eu te amo. Eu te amo. Eu vejo os meus filhos, pastor Anderson, meus filhos, eles chegam para mim e falam, pai, eu te amo. Te amo, viu? Isso é importante para mim. Nesses últimos dias aqui da pandemia, eles fizeram várias demonstrações para mim de amor e de afeto. E eu falei, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho convivido com meus irmãos aqui, todos os meus irmãos aqui, a maioria são todos pastores, todos estão no caminho do Senhor. E nós temos vivido algo novo da parte de Deus, pastor Anderson. Eu posso dizer isso, testemunho. Nós temos vivido coisas que nós deixamos passar por muito tempo. Verdade. E hoje nós nos comunicamos mais, nós nos falamos mais, nós preocupamos mais um com o outro. Sabe, aquele cuidado, aquela preocupação, aquela coisa toda, sabe? Hoje nós vivemos isso. Então, se eu estou falando de mim, Deus tem permitido isso para mim, tem até para mim mesmo, para eu falar, ó, você tem família, você é importante, você é amado, você tem que amar. É o que Deus quer que venha acontecendo nos dias de hoje. Deus ensinar os nossos filhos, né? Passar isso, passar esse amor, essa regra. Deus não quebra a regra, Deus é imutável. Deus não muda, a Bíblia não muda. Deus não vai mudar a questão de família. Não vai mudar. E eu não estou entrando aqui em outros méritos, não é nosso isso, pastor Anderson. Querer fazer uma formulação ou uma reformulação do valor da família, como está sendo pregada goela abaixo para nós. Sim. E nós temos que... E o senhor está entendendo o que eu estou falando. Eu não quero entrar nesse âmbito, não, de escolhas. Não quero. Porque se eu for entrar nesse âmbito de escolhas, nós vamos bater e vamos pregar sobre a sodomia. Vamos pregar sobre Ló. Então, eu não quero entrar nisso. Eu prefiro ficar em Abraão e Noé. Vamos ter referência de Abraão e Noé? Vamos. Nós temos hoje referência de homens e mulheres. Temos sim, graças a Deus. Glória a Deus. De pessoas que são homens e mulheres de Deus, que podem nos dar a estrutura. A família precisa acordar. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Acorde, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos seus. Não abandone mais os seus, lute. Deus preza, Deus vela pela família. Eu quero deixar aqui, eu quero passar para o senhor ficar à vontade para falar, para fazer o que Deus permitiu. Amém. Meu pastor, nós vemos assim, olha, dentro, o texto que nós lemos vai falar de 150 dias que eles ficaram dentro daquela arca. 150 dias entre Noé, sua esposa, filho e esposa dos filhos, as noras, e um monte de animal. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos muito parecido, estamos trancados, né, dentro dessa pandemia. E naquele momento eu acho que assim, olha, eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte: qual foi o assunto que saía dentro dessa arca? Qual foi o assunto que eles conversavam dentro dessa arca?
Ou melhor dizendo, as fases de assunto em que eles conversavam dentro da arca. Porque dentro daquela arca, no início era loucura para todos, até que iniciou a chuva. Sabe, eu não sei até onde pessoas que estão nos assistindo possam entender isso. Eu não sei até onde é a loucura qual você tem vivido para muitas pessoas que estão em volta de você, ao redor de você, da tua família. Eu sou conhecido como pastor doido aqui, né? Mas até onde é loucura? Pois quando acontece, nós estamos aqui dentro, eu falo com a Natália, sento, agora a Thaís já está já entendendo bastante, sento, nós conversamos até onde é loucura. Agora, o outro assunto que acontecia, eu tenho certeza que uma coisa é o reconhecimento, e o reconhecimento dos filhos, das noras, da esposa, e reconhecer dizendo assim, poxa, ainda bem que nós entramos e ouvimos a voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus foi Noé. Mas por intermédio eles terem ali uma submissão de Noé como pai, né? Eles entraram e foram abençoados. Nos dias que nós estamos vivendo, nós podemos entender dentro da tua casa, você que nos assiste, dentro da minha casa, da tua casa, pastor Luiz, tem ainda homens e mulheres que ouvem a voz de Deus. O Senhor, ele colocou sobre as nossas vidas pessoas. Se tem a igreja que qual nós precisamos cuidar, é a nossa família. Noé não ganhou ali 20 mil pessoas, Noé ganhou a família. Muitas vezes nós estamos preocupados em ganhar 200, 300 pessoas. Não, ganhe a sua família. Ganhe os seus irmãos, ganhe o seu pai, ganhe a sua mãe, ganhe o seu esposo, ganhe a sua esposa. Família. E eu quero, com a permissão aí do apóstolo Luiz, fazer uma oração com os irmãos. Foi maravilhoso Pastor, nós podermos. é maravilhoso falar isso. Eu só quero deixar uma deixa para o senhor orar. Sim. Uma deixa. Você que está nos assistindo, talvez, pastor Anderson, só uma incógnita, um ponto de interrogação na cabeça. Mas agora, como fazer? Como acertar? Qual que é o caminho? Qual que é o primeiro passo? Dentro de tudo que nós falamos, Deus precisou, sabe do quê? Deus precisou de Noé. Noé lutou pela família. E através de Noé, a família foi salva. Através de Noé, houve um recomeço. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo essa live, Deus precisa de um. E esse um pode ser você. Você fazer um novo recomeço. Você criar uma nova história na sua casa e na sua família e para toda essa geração futura. Amém? Aleluia. Chegou aqui, pastor, vários pedidos de oração. A Bianca do Sim, Fábio pedindo oração. Sim. A Fran Souza pedindo oração. Os demais irmãos que estão, nós estaremos orando agora, em nome de Jesus. Sim, Está sim, assistindo muita também gente, a Tati, o Douglas, o Diego Martins, gente presbítero do Piauí, Diego. pastor. Tem gente aqui? Do Piauí, tem gente do Piauí, gente de Fortaleza, gente de Pinhalzinho, Tuiuti, Vinhedo, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Atibaia, Francisco Morato, Casa Branca. Casa Branca. Aonde eu passei nesses lugares aí, tem bastante gente. Maravilha. Tem gente dos Estados Unidos, viu? Ô, glória. Tem gente de fora. Maravilha, nós estaremos orando. E eu creio que Deus, Ele irá abrir, não a sua mente somente, mas abrirá o teu ouvido para você ouvir a voz dEle. Pois Noé, ele ouvia a voz de Deus. Noé, ele não via com os olhos, mas ele ouviu. E o interessante de ouvir é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Muitas vezes nós pedimos, só para concluir, viu, pastor? Muitas vezes nós pedimos força. Quer ver uma história? Sansão, ele pediu para o Senhor força, enquanto ele estava cego, depois dele ter caído, de terem cortado o cabelo dele, ele pediu para o Senhor força. Interessante que se ele pedisse para o Senhor somente para enxergar, ele conseguiria só
matar os filisteus. Mas ele pediu força e acabou morrendo. Muitas vezes nós queremos força, força, força. Não, nós precisamos enxergar com os nossos olhos espirituais e ouvir a voz de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e eterno, nessa noite eu sou grato a Ti, ó Pai. Sou grato a Ti pela vida do apóstolo Luiz, que nos fez o convite. Sou grato a Ti, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que nos assistem. Sou grato a Ti pela vida da minha família. Sou grato a Ti, ó Pai, por essa palavra a qual o Senhor colocou no nosso coração. Eu sou grato a Ti, ó Pai, por este momento a qual o Senhor reservou. Pois cada um, ó Pai, que nos acompanha neste momento ou irá nos assistir futuramente, o Senhor tem uma palavra específica e o Senhor falou conosco. Eu pude sentir o Senhor falando conosco aqui nessa noite. Neste momento, ó Pai, eu intercedo a todos que nos assistem, a cada um que representa a sua casa, a sua família. E nesses dias a qual nós estamos vivendo, de muitas más notícias, que a boa notícia possa chegar nessa casa, nessa família, para essa vida. E a boa notícia nessa noite é que o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciar o hoje. O Senhor nos dá um presente. A palavra hoje nos traz condição, ó Pai, de nos acertarmos com o Senhor. A palavra hoje nos dá condição de reconciliarmos com o Senhor. A palavra hoje nos dá condição de ter uma reconciliação familiar. E aonde, ó Pai, esta oração chegar, Senhor, alcança essa vida agora de uma forma especial. Alcança, Pai, esse coração. Se há algum coração ainda, Pai, endurecido. Se há, Pai, também coração entristecido. Que neste momento Teu Espírito Santo possa alcançar, trazendo um coração de carne, trazendo a calmaria do Senhor, trazendo a alegria, trazendo a paz, e que o Teu nome possa ser engrandecido, ó Pai. Visita, meu Deus, em especial esta família. Visita, Senhor, a cada pedido de oração que for colocado nessa live, que neste momento eles possam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo, que possa haver cura, que possa haver transformação, que possa haver libertação e que possa haver salvação de vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos na Tua palavra, que a Tua bênção, ó Pai, possa estar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus irmãos, sobre os lares, ó Pai, dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Pastor Anderson, Deus abençoe. Faz as suas considerações aí, fica à vontade de despedir do povo. Amém? Obrigado. Amém. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, amigos que têm nos acompanhado. Deus abençoe grandemente. E assim como o apóstolo Luiz, comentou que ele está com saudade de vir, quero deixar um convite aos irmãos das cidades vizinhas. Esta cidade é uma bênção, o povo da cidade é uma bênção, e o dia que vocês quiserem vir conhecer Aguaí, nós estaremos aqui à disposição a recebê-los. Que Deus abençoe os irmãos da nossa igreja, Bianca, Fábio, Deus abençoe aí a todos que têm nos assistido. Quero agradecer, pastor, mais uma vez, de coração. Muito obrigado, senhor, se lembrar. É uma honra poder falar com o senhor. Ruth, Deus abençoe, minha irmã. Eu esqueço o nome, viu, pastor? Se eu não der uma corrida aqui, ó. Ai, Deus. Aqui, Diego, Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí, a Tati, o Douglas. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Um abraço, meu pastor. Amém. Pastor Anderson, Deus abençoe sua vida, a pastora Natália, toda a família. É uma bênção, já estou com saudades. Deus abençoe a Igreja Pentecostal de Milagres, uma igreja que é uma bênção, que se tornou uma casa para mim. Sempre fui bem recebido, sempre fui bem tratado em Aguaí. É terra boa, irmãos. Pensa numa terra boa. Pensa nos irmãos abençoados. O Douglas lá está devendo um churrasco, mas eu vou chegar lá. É bênção de Deus. Então, veja o pessoal Rodrigo Araújo, Deus abençoe. O pessoal receptivo, o pessoal amoroso. Dá para ver isso pela vida do pastor Lucas.
Deus abençoe a sua vida, pastor. E passando essa pandemia aí, com certeza nós vamos nos ver. Nós estaremos mais Amém. próximos, estou orando aqui. E eu tenho certeza, o que Deus tem para ti, Deus vai fazer através da sua vida. Meu muito Amém. obrigado. Muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe. Irmãos, eu vou encerrar então com a bênção apostólica. Lembrando que amanhã nós vamos ter a participação do pastor Leandro de Paula, lá de Arapongas, do Paraná. Amigo meu também, igual o pastor Anderson, assim, ó, terra boa. O homem também é fogo puro. Pensa num homem que é fogo puro, pentecostal. Vai ser forte em nome de Jesus. Então vamos encerrar com a bênção no nome de Jesus? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que não vem dos homens, mas vem de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e dessa paz. Na sua vida, na sua casa e na sua família. Shalom, Nelinho, meu abraço, meu Uta, recebe aí. Pastor Anderson. Deus abençoe, querido. Manda um abraço aí, amém, pessoal. meu irmão. Deus abençoe. Tchau, tchau. A paz.